Agora a gente vai começar a nossa aula. Já iniciou a gravação. Eu acho que alguns já assinaram aqui, né, na lista de presença. Eu vou só copiar aqui, porque como a gente iniciou a gravação agora, pode ser que não fique registrado. Aí eu já vou registrar para eu poder salvar a presença de vocês. Só um minutinho. Quem entrou agora pode estar registrando, viu, a presença. Começar a nossa aula, né? Pessoal, a minha internet caiu, mas agora voltou, viu? Parece que ela tá meio instável mesmo. E aí, se cair, eu peço só que vocês continuem na sala para que eu possa voltar, né? E a gente continuar a nossa aula. É estranho aqui em casa, eu nunca tinha caído dessa forma, não. Mas, como diz, a internet está muito estável hoje. Vamos lá novamente, tentar reiniciar nossa aula. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Sim, Não para tô mim. conseguindo ouvir. Você não está conseguindo ouvir? Tenta aumentar o volume do seu celular ou do seu computador. Eu vou aumentar aqui o máximo que eu puder, mas tente aumentar aí, por favor. Dá para você ouvir agora, Kênia? Sim. Tá dando, né? Então, ótimo. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje é um dia para a gente comemorar, né? Dia 11 de agosto, Dia dos Estudantes. Vocês, estudantes, e eu também sou uma eterna estudante. E aí, aqui tem até uma mensagem. Eu peguei essa mensagem que eu achei bem interessante, mas eu não tenho o nome do autor, tá? É autor desconhecido. Então, a mensagem, ela fala o seguinte: estudar é um direito humano e uma postura que não envelhece. Então, em qualquer fase da nossa vida, nós podemos estudar. Não existe aquela história de que a gente não pode estudar porque a gente envelheceu. Não existe isso, tá? Então, sempre a gente deve estudar. Estudar sempre, buscar conhecimento, buscar aprender algo, sempre, sempre, sempre. É muito importante. Aqui, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E também tem uma mensagem aqui que eu escrevi para vocês. Parabenizando vocês, né? Então, parabenizamos a todos que são nossos estudantes e que conosco exercem esse momento de trocas e de aprendizados. Desejamos um feliz dia dos estudantes, energia, força e coragem para continuar essa experiência até o final. Orgulhamos em ter você no nosso curso técnico em administração. Então, pessoal, eu espero que vocês, né, tenham esse desafio que é chegar até o final do curso com excelência e que se torne administradores, como técnicos em administração, que se tornem administradores, porque todo o conhecimento, a bagagem que vocês terão
farão com que vocês tornem-se de fato administradores. E esse é o desejo meu e de toda a equipe da escola. Então, eu desejo a todos vocês um feliz dia dos estudantes, parabenizo a todos vocês por esse dia. Tenha foco, determine os objetivos de vocês e sigam em frente. As dificuldades, elas sempre aparecem, mas a gente não pode desistir. Desistir jamais. Tem uma professora minha que fala que desistir não é opção de gabarito. E eu acho isso muito bacana, porque se a gente for fazer qualquer prova, você nunca vai ter lá, né, nas opções do gabarito, desistir. Então, é extremamente importante que a gente dê continuidade a tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, tá? E aí eu conto com vocês durante o desenvolvimento desse curso nosso. Hoje, nós iremos trabalhar com a parte de processos de operações contábeis 1. Só que a gente vai estar trabalhando uma parte mais conceitual hoje. Por que isso? Porque antes da gente trabalhar com a aplicação da contabilidade, a gente precisa trabalhar alguns termos, alguns conceitos. A gente precisa ter uma ideia, primeiro, de qual que é a finalidade da contabilidade, quais são os agentes né, que estão por trás da contabilidade dentro de uma empresa. E aí a gente precisa ter esses conceitos, os objetivos da contabilidade e saber em que contexto que a gente tem a contabilidade, como que ela surgiu. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, depois, à medida que eu for falando, vocês vão lembrar do que vocês leram lá no texto da Gol, né? Na parte que fala da intervenção do Estado, a questão do monopólio, e aí vocês vão ter já uma ideia. E aí, depois eu vou passar uma atividade. Sempre vai ter uma atividade para vocês fazerem. Não são atividades difíceis, mas uma atividade que vai fazer com que vocês façam a revisão do que foi visto em sala de aula, tá? Por isso que as aulas nossas, elas estão sendo direcionadas de forma que a gente faça uma parte de aula teórica e uma parte de atividades. Em todas as nossas disciplinas, dessa forma, tá? Nesse sentido. Aqui, para quem está começando hoje, meu nome é Viviane, eu sou formada em Administração e Ciências Sociais, sou mestre em Administração e eu adoro a área da administração. E aí, assim, eu sou até suspeita de falar o tanto que a área da administração, ela está presente em toda a nossa vida. Eu até já comentei na primeira aula nossa. Em tudo, a gente precisa da administração, em todas as áreas. Você precisa exercer a parte da administração. E aqui, hoje, como a gente vai falar um pouquinho dessa parte dos processos contábeis, a gente vai iniciar falando sobre a questão das transações e os eventos econômicos. Para a gente poder entender as transações e os eventos econômicos, a gente tem que saber um pouquinho como que é o contexto econômico, o que tem dentro de um contexto econômico, qual que é a estrutura do contexto econômico e quais são os agentes econômicos. E aí a gente tem, quando a gente pensa nos eventos econômicos, a gente tem, de um lado, os indivíduos e existe transações econômicas entre os próprios indivíduos e também a gente tem as entidades. Então, eu tenho transações econômicas dentro do grupo de indivíduos e eu tenho, de outro lado, as entidades, que são as empresas. Quando a gente fala das entidades, eu posso ter empresas públicas, privadas e fundações, que são as empresas que não têm um objetivo, que não tem como objetivo o lucro, tá? Fundações, ONGs, associações, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas empresas. Então, quando a gente fala da contabilidade, a gente precisa ter uma contabilidade para os indivíduos de forma individual. Por isso que a gente faz, né, a declaração do imposto de renda também, que é quando a gente tem uma ideia de quais foram as nossas receitas e as nossas despesas naquele ano corrente, quando a gente faz essa declaração do imposto de renda. E a gente tem também as empresas, que as empresas, elas precisam
gerar relatórios, que a gente vai trabalhar esses relatórios, que são os relatórios contábeis. E aí, essas empresas, se ela é uma empresa de capital aberto, ela precisa publicitar seus relatórios contábeis. Se ela for uma empresa de capital fechado, não. A empresa, ela precisa demonstrar como que está a sua evolução para todos os que estão envolvidos na empresa, que é o que a gente vai ter estudando amanhã, tá? Tanto os colaboradores internos quanto os colaboradores externos, eles precisam saber do andamento da empresa, se a empresa está faturando, se ela está tendo prejuízo, como que está o desenvolvimento daquela empresa. E aí as entidades, como eu falei, a gente tem entidades públicas, a gente tem entidades privadas, a gente tem, a gente fala das estatais, né, que são as empresas públicas, nós temos as ONGs. E aí tudo isso vai fazer parte do quê? Dessa organização e dessa estrutura de mercado. Então eu tenho indivíduos que compram dessas empresas, que recebem produtos e serviços dessas empresas, que comercializa, né? Então existe uma transação econômica entre esses indivíduos e essas empresas. E eu tenho também indivíduos que estabelecem relações entre eles, em trocas, né? É tanto que o mercado ele começou com trocas, pessoas que produziam somente para sua subsistência, elas começaram a trocar produtos com outras pessoas, porque elas perceberam que isso era mais eficiente. Então começou-se o que? As pessoas se especializarem em determinada produção de bens, de serviços, porque eles perceberam que seria muito mais viável. Então, por exemplo, eu posso me especializar na produção de pão, o outro se especializa na produção de roupas, e aí eles foram percebendo que, ao fazer isso, eles conseguiam produzir mais e ter mais lucro do que eu produzir tudo para a minha subsistência. Então, por isso que, a partir dessas ideias que criam o mercado, onde que gera todas essas transações econômicas. E aí, quando a gente fala dessa classificação dessas entidades, como eu falei com vocês, então eu tenho as entidades, eu tenho indivíduos de um lado e eu tenho as entidades, que são as empresas. Os indivíduos, eles têm o CPF como um cadastro e as entidades têm o CNPJ como um cadastro. E aí eu tenho a classificação dessas entidades. Para eu poder analisar as entidades, eu preciso conhecer o quê? A estrutura do mercado. E aí eu sei que o mercado, ele está estruturado no primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor. Eu posso analisar a estrutura de mercado de várias formas. Eu até falei para vocês na aula passada que eu posso analisar a estrutura de mercado quando eu vou denominar o mercado como um monopólio, como um mercado de concorrência perfeita, de concorrência quase perfeita, mas eu também posso estruturar o mercado e classificar, né, o mercado de acordo com as entidades, e aí eu falo do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, que faria parte dessa estrutura de mercado. E aí, quando a gente fala dessas estruturas, o que eu tenho que ter em mente? O que é importante a gente entender? Que o primeiro setor, ele é o Estado. O Estado não é o Estado de Minas Gerais, é o Estado como governo, como forma de administração dos recursos públicos, o Estado como gestor, né, dos recursos públicos para gerar o bem-estar da população. E esse Estado que a gente fala é no sentido de definições de leis, de normas, de regulamentos, para poder inibir empresas que atuam de forma ilegal, com o objetivo de fiscalizar as empresas também, e com o objetivo de tributar essas empresas. Então, o setor, o primeiro setor, que é o Estado, ele tem essa função. Ao tributar as empresas, os recursos, né, advindos dos impostos, faz com que o Estado, ele
tenha recursos, e esses recursos que não são produzidos por eles, mas pelas empresas, que é do segundo setor, esses recursos, eles são redistribuídos para a população, através de investimento na área da saúde, da educação, do saneamento básico. São benefícios que vão melhorar a qualidade de vida da população, que vai gerar o quê? O bem-estar social. Esse é o grande objetivo do Estado. É prezar pela segurança da população. E aí, para isso, a gente tem, né, nessa estrutura que a gente tem de mercado, nessas entidades, eu tenho o Estado e eu tenho do outro lado o segundo setor, que é o mercado. O mercado seria o quê? Todas as empresas privadas que vão determinar os recursos que o Estado irá subtrair para transformá-los em ações para gerar o bem-estar social. Só que nesse setor, que é o mercado, eu tenho empresas estatais que estão no mercado também. Elas fazem parte do mercado, como a gente tem a Petrobras. É por isso que, às vezes, a gente tem algumas tendências de privatização dessas empresas, tá? E para que o Estado ele fique apenas com a responsabilidade de tributar as empresas, arrecadar os impostos e investir no bem-estar social. Então, existem algumas linhas, né, algumas teorias que falam que o Estado ele não precisa produzir nada, que ele precisa, as empresas estatais elas têm que ser privatizadas e devem ser lideradas por empresas privadas, pelo mercado. E aí a gente tem nesse segundo setor, como eu falei, todas essas empresas privadas, e elas são legisladas, né? Elas têm que agir conforme as diretrizes do Estado, da regulamentação do Estado. Agora a gente viu muito em alta a Anvisa, né, que é uma agência de regulamento do Estado, por causa da questão das vacinas. Então, a gente percebe como que o Estado ele tem esse poder de influenciar em quais são os produtos que nós, consumidores, que é a população, né, no caso aqui do Brasil, o que a gente vai consumir? Quais são os medicamentos que são permitidos para serem comercializados aqui? Quais são as vacinas que foram permitidas, né, a serem ministradas aqui no Brasil? Isso foi o quê? Foi regulado pela Anvisa, que é uma agência reguladora do Estado. Mesmo que tenha as empresas que vão fornecer e que fornecem essas vacinas, sejam do segundo setor, que é do mercado, quem vai regularizar é quem? É o Estado. E aí a gente tem também, nessa classificação dessas entidades e nessa estrutura de mercado, a gente tem o terceiro setor, que tem um objetivo social. O terceiro setor, ele vai preencher as lacunas que não são preenchidas nem pelo segundo setor, pelo mercado, que é o mercado, né? E nem pelo Estado. Então, o terceiro setor, ele tem um objetivo social. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre os objetivos desse terceiro setor, dessas instituições do terceiro setor, que a princípio elas não visam, elas não têm fins lucrativos, tá? Mas elas precisam ser geridas, né, de forma eficiente, porque senão elas também não sobrevivem para prestar essa assistência social. Então, se essas empresas, essas ONGs, essas associações que fazem parte do terceiro setor, se elas não forem bem administradas, elas não sobrevivem. Mesmo que o foco dela não seja o lucro, que não é o lucro, mas elas precisam ter recursos, precisam ter capital para sobreviver. E aqui, gente, quando a gente fala do primeiro setor, do Estado, a gente já vem, né, na mente da gente a questão do imposto de renda, que é uma forma que o Estado tem de arrecadar recursos,
Porque, como a gente falou, né, no início, aqui no Brasil a gente tem empresas estatais, mas o grande foco do Estado não é a gestão dessas empresas estatais, mas é a parte da tributação de arrecadar impostos das empresas que fazem parte do mercado, das empresas privadas, e a partir dessa tributação, desses impostos, fazer a gestão dos recursos, que aí esses impostos, esse dinheiro, né, esse orçamento que entra, ele vai ser direcionado para as ações da população, que vai visar o bem-estar social da população. E aí a gente tem o quê? Imposto de renda, tributação. Quando a gente fala de tributação e de imposto de renda também, que a gente vai estar estudando e a gente precisa ter essa ideia dentro da contabilidade, o que a gente tem no cenário? Que o governo, ele faz a tributação de uns para direcionar os recursos para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho pessoas que pagam todo ano, né, que é recolhido o imposto de renda dessas pessoas, e aí esse imposto de renda que é recolhido, eles vão ser direcionados para melhorar a qualidade de vida da população de uma forma geral, mas principalmente para fazer a redistribuição de renda, que a gente tem esses programas sociais, por exemplo, Bolsa Família. Então, é uma das fontes de renda. E a gente tem várias outras. De onde que o governo vai tirar esses recursos para poder fazer a redistribuição de renda? Uma das formas é a partir dessa tributação do imposto de renda pessoal, da pessoa física. Outra questão é quando o Estado ele arrecada esses impostos, né, esses recursos, ele vai aplicar. E aí a aplicação, ela é uma aplicação que visa, eu falo o tempo todo do bem-estar social, porque é o grande objetivo do Estado, é investir para o bem-estar social, é reduzir a pobreza, reduzir os índices de analfabetismo, por exemplo, é investir na educação, na saúde, reduzir aquelas doenças da infância, reduzir a morte que tem, né, a morte materna. Então, assim, são vários os indicadores que o Estado, ele trabalha com o objetivo de reduzir, através desses recursos, através das políticas públicas. E aí, quando a gente fala também, a gente fala o quê? Que o Estado, ele vai ter o quê? Esses ativos financeiros para poder gerar melhoria para a população. E esses ativos financeiros que advêm dos impostos. A contabilidade, ela está muito presente quando a gente fala dos ativos financeiros, porque a contabilidade ela vai estar permitindo que o Estado controle todo o orçamento de uma empresa, através da declaração do imposto de renda, e ele vai ter como fazer a tributação da empresa. Se a empresa ela não tivesse o demonstrativo do resultado do exercício, que é todo o fluxo de entradas e saídas da empresa durante um ano, não haveria essa possibilidade de fazer essa tributação. Outra questão, quando a gente fala do Estado, a gente pode considerar que o Estado ele é monopolista quando se trata de impostos, tá? E de redistribuição de renda. Porque nós não temos outra entidade, outra empresa que seja responsável pela arrecadação dos impostos. A única empresa que a gente tem é o Estado. O que existe hoje? Algumas ONGs e algumas fundações, elas têm a possibilidade de receber de algumas empresas a parte dos impostos. Então, existe uma lei que permite, uma lei que foi publicada, que foi votada e que
o Estado segue uma lei que permite que algumas empresas recebam parte do imposto de renda de outra empresa. Empresas do terceiro setor, ONGs, fundações, recebam parte, tá, do imposto de renda de outras empresas. E aí, por isso que a gente vê muitas vezes, por exemplo, a Fiat, que doou recursos para determinada empresa, a bancos que direcionam parte do imposto de renda para hospitais públicos ou então para fundações. Então, o Estado como monopólio dos impostos, mas a gente ainda tem essa permissão em lei. E existe também o Estado com o papel de repasse de forma igualitária. Em qual sentido? Nós temos o quê? A União, os estados e os municípios. No Brasil, nós temos uma diversidade. Cada estado ele tem uma arrecadação diferenciada, porque depende do que é produzido naquele estado, depende das empresas que tem, das fábricas, para que ele possa arrecadar mais ou menos impostos. E aí a União, né, que representa o Estado, o que que faz? Pega os recursos, por exemplo, um Estado que recebe 4 vezes mais recursos do que um Estado que recebe muito pouco, que tem pouquíssimas empresas. A União faz com que exista uma redistribuição dos impostos daqueles entre os estados, para que haja o quê? Um repasse de forma mais igualitária para os estados, entre os estados. E também, quando a gente fala dos valores arrecadados em impostos, né? A gente, igual eu falei no início, eles são direcionados às benfeitorias públicas. Esse é o papel do Estado. E o Estado, ele se apropria de um bem privado, que seria o quê? Os valores monetários do indivíduo. Como? Através do imposto de renda. Então, pela declaração do imposto de renda, o Estado ele vai lá, se apropria de alguns valores de alguns indivíduos, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que declaram imposto de renda, e a gente sabe também que algumas pessoas recebem uma restituição do imposto de renda e outras pessoas precisam pagar, às vezes pagam 5, 10 mil ou até mais todo ano, em cima da renda dela daquele ano anterior. Então, o Estado ele vai se apropriar desse bem privado, né, que seriam os valores monetários desse indivíduo, para poder fazer essa redistribuição de renda, tá? Ou transformá-los em bens públicos. E aqui, qual é o grande papel do Estado? Ele tem um grande papel de cuidar da segurança da população, das pessoas, investir em transporte público, educação e saúde. E aí, o que a gente vê? Às vezes, existe muita falha no mercado e existe falhas também no Estado ao ofertar saúde, educação, transporte e segurança para a população. Por isso que, quando o Estado ele não consegue fazer o seu papel, ele agrega a empresas privadas essa função. Por isso que às vezes a gente vê dentro de um hospital público uma empresa privada atuando ali dentro daquele setor, ali dentro daquele hospital público. Ou às vezes, por exemplo, na área da saúde, um laboratório que não é da área ou que não é público, fazendo atendimento para um determinado município, ou então para um determinado hospital. Porque o hospital em si, o próprio município, ele não tem a estrutura de um laboratório. E aí ele precisa pactuar com empresas privadas, com laboratórios privados. E aí a gente vê muito isso na parte de imagens, né, exames de imagens. Na área da educação também, a gente percebe que acontece parcerias público e privado,
por exemplo, na compra de livros, o Estado sozinho ele não consegue produzir todo o material, produzir livros, ele precisa comprar esses livros. E aí a gente tem uma parceria. Às vezes o Estado em si ele não consegue desenvolver alguns cursos de capacitação, e aí ele precisa contratar uma empresa para poder fazer esses cursos. Na área de transporte, a gente vê aí como que isso fica mais claro, né? Geralmente, não é o município que vai ter os ônibus para poder fornecer o transporte público. Muitas vezes, e na maioria das vezes, são empresas privadas em parceria com os municípios. Elas têm o quê? Uma licitação para poder trabalhar ofertar aquele transporte público durante um determinado período. E na segurança, aqui no Brasil ainda é muito forte a parte da segurança pública. Mas a gente já percebe uma tendência também à privatização de penitenciárias, de cadeias, com esse objetivo de diminuir esse papel do Estado, tá? Para que ele fique apenas na função de fazer a gestão e não ofertar o serviço diretamente. E a gente vê em diversas áreas. Agora mesmo teve uma grande discussão aqui em Minas em relação à questão da privatização da educação básica. E aí tem essa discussão, existe uma tendência a os governos estaduais, federais, de privatizar a área da educação e até mesmo a área da saúde como um todo. Porque, como eu falei, eu tenho lá um hospital que ele é municipal, mas que ele tem empresas privadas atuando ali dentro do próprio hospital. E agora, o ano passado também teve uma discussão sobre a privatização dos programas de saúde da família. Só que não foi para frente. Mas vira e mexe, eles voltam com essa discussão da privatização. Pegar esse setor, né, que é a saúde, atenção básica da saúde, e privatizar, passar para uma empresa privada para poder gerenciar esses programas de saúde da família. E aí a gente tem várias discussões em relação a isso, dos pontos positivos, negativos, mas não vai ser o caso da nossa aula de hoje. Mas a gente tem que ficar muito atento a essas questões que estão acontecendo e essas tendências. Agora mesmo os Correios, né, está tendo aí uma discussão muito grande em relação à privatização. E aí até que ponto que é bom, até que ponto que é ruim. Mas, como eu falei no início, é a ideologia de que o Estado ele precisa somente gerir, né, o bem-estar da população, o bem-estar social, que ele não precisa administrar as empresas, mas gerir os recursos advindos dos impostos. Esse é o grande objetivo. Mas tem várias correntes, e aí nesse momento, a gente não vai entrar nessa discussão. Outra questão, quando a gente fala do Estado, ele deve ser o menos custoso possível. Por isso que tem essa ideia de não se ter instituições públicas com servidores públicos, tá? Que tenha-se o quê? Apenas empresas privadas. Outra questão é que o Estado, né, a máquina pública deve gastar o mínimo possível. Então, ele tem que arrecadar mais, que a gente fala ter mais recursos do que despesas. Então, ele faturar mais e ter menos gastos. A questão do bem-estar social aqui novamente, a questão do poder monopolizador, que eu falei para vocês, né? Ele tem esse poder de regular a tributação, tanto das empresas, quanto dos indivíduos através do imposto de renda. E as leis todas as leis para regulação também estão concentrados no Estado, que é o que vai regular se uma empresa ela pode vender determinados produtos,
como que aquela empresa deve funcionar, o número de funcionários, como que deve ser o pagamento dos funcionários, tudo isso é o Estado que vai estar determinando. E também a regulação, de uma forma geral. A parte dos impostos, se a gente pegar, por exemplo, você vai ali no posto de gasolina, coloca 1 litro de álcool ou de gasolina mesmo. Se você pegar a notinha, aquela notinha fiscal, você vai perceber a quantidade de impostos que nós pagamos em cima de 1 litro de combustível. E aí esses impostos, eles são regulados e são determinados pelo Estado. O Estado, nação, tá? De uma forma geral. Aqui tem alguns nomes de empresas que são empresas estatais. Muitas, elas já são de capital aberto, tá? Algumas já privatizaram partes dessas empresas, mas ainda está em discussão. E aí é a questão deles quererem tirar essa responsabilidade do Estado, do governo, de desenvolver algum produto, algum serviço. Aqui, no segundo setor, que é o mercado, qual que é o objetivo das empresas privadas? Sempre é o lucro. O objetivo é sempre o lucro. Hoje a gente, assim, lê sobre algumas empresas que elas desenvolvem a missão, a visão, os valores, e são bem interessantes. Empresas que buscam melhorar o meio ambiente, ter cuidado com o meio ambiente, não explorar, ter o consumo consciente. Só que o grande objetivo de qualquer empresa é o lucro. Mesmo que ela tenha um discurso em relação aos produtos serem renováveis, tem até a questão hoje dos produtos orgânicos. Então, as empresas elas estão mudando o posicionamento. Mas o objetivo fim de qualquer empresa é o lucro, mesmo que a filosofia dela seja diferente, que a visão, que a missão seja diferente, o grande objetivo é o lucro. E aí a gente tem aqui também que os recursos das empresas, que faz parte do mercado, vêm do mercado privado, que são das empresas. Então, o mercado, ele vai determinar, as empresas vão determinar o que será vendido, o que será consumido. Primeiro, tem o Estado que define as leis. A partir dessas leis, o mercado em si, as empresas é que vão definir o que elas irão produzir e o que as pessoas irão consumir, consequentemente. E o mercado, como eu falei também na semana passada, o grande objetivo dele é atender às necessidades das pessoas, tá? E aí a gente, ele surge com a necessidade de troca de mercadorias, que eu falei no início, só que o objetivo dele é o lucro, o fim dele é o lucro, e ele vai ter esse lucro como? Atendendo às necessidades das pessoas. Se uma determinada empresa desenvolver um produto e aquele produto não for aceito pelas pessoas, aquela empresa não vai ter lucro, ela vai falir. E a gente vai ver vários casos de produtos que foram desenvolvidos e que não tiveram sucesso e que foram retirados do mercado. Por quê? Mesmo que as empresas determinem o que a gente vai consumir, mas nós também escolhemos. Então, ao mesmo tempo que a empresa vai determinar, os consumidores também vão determinar o que eles querem consumir. E aí existe uma troca entre empresa e consumidores. O segundo setor, o mercado, faz parte do mercado, ele produz bens e serviços. Eu já até falei com vocês, que existe uma diferença de bens e serviços para alguns autores. Bens podem ser considerados bens tangíveis e intangíveis. Se eu considerar bens como bens tangíveis e intangíveis, eu vou estar considerando bens tangíveis: casa, carro, moto, caderno, lápis, computador. É tudo aquilo que eu consigo pegar. E os bens intangíveis seriam serviço, prestação de serviço. Então, o mercado ele oferta isso para as pessoas, para os consumidores.
E a gente tem o quê? Empresas privadas de formas produtivas. As empresas privadas, elas têm o objetivo de produzir, né, bens tangíveis ou intangíveis para os consumidores. E ele também é considerado como setor produtivo. Então, se eu falo do segundo setor, você pode encontrar lá em alguns autores mercado ou setor produtivo, com esse nome. E o mercado também, ele tem uma alta capacidade de criatividade para atender de forma rápida a necessidade dos consumidores. Então, você lembra que eu falei? Eu falei assim, olha, às vezes uma empresa desenvolve um determinado produto e aquele produto ele não é aceito, ele não é consumido. A empresa ela precisa retirar aquele produto do mercado e reinventar. E o mercado, por ela ter recursos e o objetivo dela é o lucro, ela sempre tem que estar com faturamento no verde, como a gente fala, né? Ela tem que sempre ter recursos para poder investir em inovação e em novos produtos. Então, por isso que ele tem essa capacidade de rotatividade de produtos e serviços e de agregar valor cada vez mais aos produtos e serviços que são ofertados à população. Você lembrou que eu falei também que é uma das características do mercado, principalmente hoje, por causa da tecnologia, existe o quê? Startups e existem protótipos de produtos e as empresas elas conseguem desenvolver produtos e serviços muito mais rápido, testar esses produtos e serviços numa velocidade assim muito maior e ao mesmo tempo substituir esses produtos ou serviços por outros produtos e serviços. A gente fala, né, protótipo, ele consegue desenvolver um protótipo de um produto, testar aquele protótipo e, ao mesmo tempo, retirar aquele protótipo, aquele produto que foi desenvolvido, caso ele não seja aceito. Com uma rapidez, uma velocidade imensa. Imagina isso no setor, lá no primeiro setor, que é no setor público, que esbarra com toda a democracia, a burocracia, a gente fala até a papelocracia. Nunca o setor público ele consegue com tanta velocidade substituir um produto ou um serviço, como o mercado, as empresas privadas conseguem fazer isso, porque esbarra com a lei, esbarra com a burocracia, esbarra com os funcionários, mesmo que tenham funcionários capacitados, que o setor público tem, mas muitas vezes existem dificuldades também dentro da própria instituição em desenvolver produtos e serviços. Então, é um grande problema que nós temos no setor público. E no setor privado, né, que a gente fala no mercado, não existe, que é no setor produtivo. Aqui tem várias marcas, tá, que representam as empresas do setor produtivo, que é do setor privado. São diversas e em diversas áreas. Montadoras, né, marca de carros. E aí, para vocês terem uma ideia, isso daqui é o mínimo dentro da quantidade de marcas que nós temos. Aqui, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de segundo setor, que é o mercado, nós temos as empresas que eu falei de capital aberto. Uma empresa de capital aberto é uma empresa que suas ações estão na bolsa de valor. E aí as pessoas podem comprar as ações dessas empresas. E essas empresas de capital aberto, elas precisam emitir relatórios sobre o funcionamento da empresa, sobre os recursos que a empresa tem. Tem relatórios que são trimestrais, tem relatórios que são anuais, mas elas precisam emitir esses relatórios que a gente fala demonstrativo do resultado do exercício, que a gente vê na contabilidade, e a gente vai analisar os passivos, ativos da empresa,
os gastos, né, as despesas e as receitas, e aí a gente faz toda uma análise para verificar o quê? Se é rentável ou não o investimento naquela determinada empresa. E essas empresas de capital aberto, elas são obrigadas por lei a publicar esses relatórios para que as pessoas que são envolvidas, né, os acionistas, o mercado e até mesmo os próprios funcionários saibam como que está a situação da empresa, se a empresa ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo. Então a contabilidade ela vai fornecer essas informações, vai gerar esses relatórios. E aí a partir desses relatórios, as pessoas elas decidem se elas vão investir ou não nessas empresas de capital aberto, se elas vão comprar ações ou não dessas empresas. Isso tudo regulamentado por lei pelo Estado do Brasil, aqui no caso nosso. É o segundo setor, que é o mercado, o setor produtivo, tá? Que vocês vão encontrar esses termos. Como eu falei, ele atende de forma rápida e eficiente. Esse é o grande objetivo, né? Que atenda de forma rápida e eficiente as demandas dos consumidores. Aí eu até coloquei exemplos aqui na parte de transporte, saúde, educação e outros. E muitas vezes ocupa o espaço do setor público, que é como eu falei, no caso da saúde, esse setor que é o mercado, o setor privado, ele age, né, dentro de instituições públicas de saúde, fornecendo serviços que aquela instituição não consegue desenvolver, realizar. Porque às vezes precisa de equipamentos que são mais sofisticados e aquela instituição pública ali não tem recursos financeiros suficientes para poder comprar os equipamentos. Então, ela busca essa parceria com o mercado, com o setor privado, com o setor produtivo. Tá? O transporte, acaba que o transporte, ele se torna um transporte que a gente fala que é um transporte público, porque, por exemplo, um ônibus, uma lotação, só que ele é um transporte público que é gerenciado por uma empresa privada, porque ela tem uma concessão do município para poder ofertar aquele transporte. E muitas vezes é uma única empresa que vai fazer todo o transporte de um município. E aí essa empresa, por ser única, por ter conseguido, né, a licitação, ela muitas vezes não presta um serviço de qualidade. E aí é quando a gente também questiona o setor privado. Muitas vezes nessa parceria público e privado, a população muitas vezes fica com um serviço que não é de qualidade. Acontece e acontece muito. Aqui, quando a gente fala do segundo setor também, a gente pensa o quê? Nas falhas de mercado. E se a gente não tiver o primeiro setor, o Estado, para controlar as falhas de mercado, pode acontecer o quê? As distorções na economia. E essas distorções, elas vão gerar danos à população. Então, quando a gente fala de falhas do mercado, eu tenho vários sentidos de falhas de mercado. Eu tenho algumas falhas do mercado em que o mercado não consegue suprir aquela demanda, e aí eu tenho o setor público que vai assumir aquela demanda, ou eu tenho o terceiro setor que vai assumir aquela demanda, aquela falha, aquela lacuna do mercado. Mas eu tenho casos também que se eu não tiver o Estado forte para poder regulamentar essas falhas que tem no mercado, a população ela acaba sofrendo muito com o segundo setor, que é o mercado. Por quê? Porque a gente pode gerar monopólio. E o monopólio, ele é regulamentado por lei. Aqui no Brasil não é aceito. Mas a gente vê que acaba acontecendo. Por exemplo, uma empresa, um posto de gasolina, numa determinada região, que todos os postos de gasolina são do mesmo dono. A gente tem o quê?
é quase um monopólio. Na lei não é permitido monopólio, mas a gente sabe que ali é uma forma. Por quê? Porque se é o mesmo dono, ele vai determinar o mesmo preço do combustível em todos os postos de gasolina, que são dele. Ao mesmo tempo, ele vai conseguir ditar, as pessoas não vão conseguir consumir de outros lugares, vão consumir só dali, o preço vai ser o mesmo, e ele pode também não ofertar um produto de qualidade, porque também as pessoas não têm outras opções. Então, ele pode ofertar uma gasolina de baixa qualidade, né? É um exemplo. Por causa de quê? Por causa de uma falha de mercado, porque não existe concorrência naquela região. E aí a gente tem vários casos. E aí, como que o mercado, o governo, né, quando existe falha de mercado, nesse sentido, o governo ele tem que rever a legislação, rever formas de atrair outras empresas para aquela região, outros postos de gasolina para aquela região, para que não gere esse monopólio, para que tenha concorrência. Porque a gente vai perceber que a concorrência ela é importante para a população e para o desenvolvimento das regiões do país. Quando a gente fala de falha de mercado também, o setor primário, ele pode agir, que é o governo, como? Ele pode agir fazendo com que seja desenvolvido algum produto ou serviço que o mercado não tenha interesse de produzir, de desenvolver. Por exemplo, quando a gente tem uma doença rara, não é viável para o mercado investir para desenvolver o tratamento para aquela doença. Porque é uma doença rara, eu tenho ali 2, 3 pessoas no mundo que desenvolveram aquela doença. E o mercado, como ele visa o lucro, para ele não é interessante. E aí, nesses casos, o que nós temos? Nós temos as instituições públicas que vão desenvolver, vão pesquisar, vão desenvolver tratamentos, vacina ou um medicamento para aquela doença que é rara. E aí a gente tem o que? As universidades, que vão desenvolver esses tratamentos, que vão investigar a fundo essas doenças. Porque a universidade, ela vai, né, os pesquisadores, eles desenvolvem o tratamento, desenvolve pesquisa e aí desenvolve toda um suporte para aqueles casos raros. E a partir dali é que o mercado entra. Mas o mercado em si, ele não tem interesse onde ele precisa gastar muito e não ter lucro, que é o caso de doenças raras. Então, nesses casos específicos, quem vai agir vai ser o Estado, primeiro setor. No caso aqui do Brasil também nós tivemos isso com a exploração do petróleo pela Petrobras, porque o investimento foi altíssimo. Então, para o início da exploração do petróleo em alto mar, o governo, o Estado, ele foi lá e investiu pesado em toda a maquinaria para fazer essa exploração do petróleo em alto mar. E aí hoje eles querem privatizar. Por que eles fizeram isso na época? Porque não seria rentável para nenhuma empresa fazer essa exploração, investir nessas máquinas, em tudo, para poder iniciar a exploração. Hoje, como a empresa ela é uma empresa rentável e deu certo, porque a empresa também do setor do mercado, a empresa privada, ela não vai investir em algo de risco, de muito risco, que ela não tem uma previsão de um possível faturamento. E aí, no caso da exploração do petróleo em alto mar, quem começou foi o Estado brasileiro. E aí, hoje, eles querem privatizar, já privatizaram alguns setores dentro da Petrobras. Por quê? Porque eles querem tirar agora a responsabilidade do Estado e passar essa responsabilidade para uma empresa privada. Então, assim, é muito contraditório quando a gente vai estudar essa parte, né, da responsabilidade do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, e principalmente a responsabilidade do Estado, tá?
Quando a gente fala também aqui do segundo setor, eu até falei, né, a questão do monopólio, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o monopólio. Quando a gente fala de monopólio, aí vocês podem imaginar, né, alguns setores que a gente conhece, que mesmo que tenha a lei, mas a gente percebe que existe uma tendência, tá, a ter monopólio. E aí a gente vai estudar depois a fundo monopólio, cartéis, como que funciona isso e como que é a legislação brasileira para impedir que ocorra. E aí, quando a gente fala de monopólio, a gente tem ausência de concorrência. Então, eu tenho uma única empresa que vende os produtos, eu não tenho outras empresas concorrendo. E aí a gente vê que não é só na área de combustível, a gente vê em outras áreas também. É somente um produto, quando é desenvolvido somente um produto. Empresas, elas irão o quê? Determinar o preço do produto. Se ela é a única empresa, ela vende somente ela que vende aquele produto, não tem concorrência, ela que vai determinar o preço. E ela vai fazer todo o controle da oferta daquele produto. Então, por exemplo, essas empresas, se elas percebem que o preço de um determinado produto que ela vende, que ela é a única empresa responsável pela venda daquele produto, vai aumentar o preço, ela pode fazer o quê? Ela pode diminuir a quantidade de produto ofertada no mercado, né? Quantidade de produto ofertado no mercado, para ela ter um faturamento ainda maior, porque ela visa o lucro. Então, se ela visa o tempo todo o lucro, ela guarda aqueles produtos, à medida que o preço aumentar, aí ela vai colocando os produtos aos poucos no mercado, que é a lei da oferta e da demanda que a gente vai estudar também. Então, muitas empresas fazem isso, tá? E aí a gente vê uma forma de acabar com o monopólio, no caso de medicamentos, foram a criação, né, dos medicamentos genéricos. É uma forma de você eliminar o monopólio nesse determinado setor, que seria no setor de laboratório. Mas ainda assim a gente vê que tem alguns medicamentos que a gente não consegue comprar genérico, não tem outra marca, porque a empresa tem a patente daquele medicamento. Principalmente esses medicamentos que são lançados, geralmente ficam uns 9 anos sem poder serem produzidos. Mesmo agora que tem uma lei, né? Eu acho que já tem um tempinho que tem uma lei que determina que todos os medicamentos possam ser patenteados. Mesmo assim, a gente ainda encontra alguns produtos dessa área que a gente não consegue medicamento. Não é nem patenteado, não. Como que é, gente? Me lembrei. Vamos lá? Qual é o tipo de medicamento que a gente tem? Que a gente geralmente substitui pelo medicamento de marca? Genérico, medicamento genérico. Pois é, o medicamento genérico, é isso mesmo, Samara. Então, assim, a empresa ela tem a patente, só que tem uma legislação agora que faz com que esse período da patente ele não seja mais um período de 9 anos. E aí esses produtos eles podem ser produzidos, né, o genérico, a forma genérica dele, que a gente consegue comprar mais barato. Mesmo assim, tem muitos medicamentos que a gente ainda não consegue ele na forma genérica, tá? E aí a gente paga um preço muito alto, por quê? Porque só aquele laboratório que produz aquele determinado medicamento. E quem perde com isso é a população. Então a gente tem que observar muito essas falhas que tem no mercado. Eu falei para vocês o caso, né, na semana passada, no caso da telefonia celular, e a gente percebe uma tendência para monopólio também das empresas de telefonia celular. É uma empresa comprando a outra, os preços, né, as tarifas são muito parecidas, e aí a gente tem que ter esse cuidado para não transformar também no monopólio, voltar a essa condição.
Porque aí a gente acaba o quê? A gente não tem o poder de barganha, de escolher o produto que a gente quer, os preços eles se tornam abusivos e o produto muitas vezes ele não é de qualidade, porque eles não têm interesse em investir no produto, é só eles que produzem, só eles que desenvolvem, né, aquele determinado produto. E aí quem perde com isso somos nós, tá? Quando a gente fala do papel do Estado nas falhas de mercado, eu, né, só reforçando aqui, tem a parte da legislação, que um dos papéis é legislar, tá? Através dos órgãos, entidades fiscalizadoras e reguladoras. A gente tem nos municípios, a gente tem a Anvisa, a gente tem quais são as agências, quais são os setores que a gente tem aqui de vigilância sanitária, não é isso? No município. Então, a gente tem instituições que são federais, instituições que são estaduais, instituições que são municipais, que têm esse papel de fiscalizar. E também, quando a gente fala de legislar, o Estado ele tem o papel de legislar. Eu posso falar assim, o Estado, eu tenho leis que são soberanas, né, no caso da Constituição nossa, ela é soberana. Mas eu tenho também algumas leis que são específicas de cada estado, quando elas foram criadas a partir da Constituição, mas elas são específicas, elas são diferentes em cada estado. E a gente percebe também na questão da tributação no estado de Minas Gerais. Né? O estado de Minas Gerais é um dos estados que a gente paga a maior tributação. Para o ICMS, é um dos maiores, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. E tudo que a gente compra, a tributação ela é muito alta. Os impostos também que a gente paga, IPVA, tudo é muito caro aqui no nosso estado. É tanto que tem pessoas que compram carros em outro estado, emplacam em outros estados por causa disso. Aqui, outro fato que a gente precisa ficar atentos também, dentro dessa contabilidade que a gente vai estudar, é em relação ao desenvolvimento dos setores. Se eu tenho um primeiro setor que ele é grande, que ele é maior do que o segundo setor, é como se eu tivesse um estado cheio, inchado, grande, né? E aí o que acontece? Ele não vai, o segundo setor ele não vai acompanhar esse primeiro setor, que é o estado. E isso é ruim, porque eu vou ter um estado grande, cheio, totalmente intervencionista. E esse estado grande, cheio, intervencionista, ele não vai desenvolver produtos e serviços para atender toda a população de qualidade, produtos e serviços de qualidade. E ele vai impedir que o segundo setor ele se desenvolva. E a gente sabe, né, eu falei para vocês no início, que o segundo setor é o setor em que o Estado vai conseguir arrecadar a tributação para pegar esses recursos através da tributação e investir no bem-estar social. Então, se o Estado ele é muito grande, ele não deixa o setor produtivo, o setor econômico desenvolver, e ele acaba não arrecadando. E aí fica um Estado muito intervencionista em tudo, e isso é ruim para a população de uma forma geral, porque a população ela passa a consumir somente aquilo que é produzido pelo Estado. Exemplo claro disso é Cuba. Se a gente for estudar, né, o país, a gente vai perceber como que existe uma intervenção tão grande do Estado em Cuba. Tudo que é produzido pelo Estado. Então, até o tipo de sabonete que a pessoa vai utilizar é um sabonete que foi produzido por empresas estatais e as pessoas não têm muita opção, não têm opção de escolha. É aquele sabão ali pronto. Então, quando eu tenho um estado muito grande, muito cheio, muito carregado, eu tenho esses problemas, porque a população ela não tem poder de escolha. Tudo é determinado pelo Estado.
E quando eu tenho um segundo setor grande, que ele se desenvolve, né, que é o mercado, eu tenho um mercado grande que desenvolve, tem muitas empresas, o primeiro setor, que é o Estado, ele consegue acompanhar esse segundo setor, que é o mercado. Por quê? Porque ele vai arrecadar mais impostos. Então, ele vai conseguir se desenvolver mais, ele vai conseguir reinvestir na sociedade, na saúde, na educação, na segurança. Por quê? Porque ele vai ter de onde tirar esses recursos. Por isso que o setor econômico ele é extremamente importante. E os países que têm o setor econômico mais desenvolvido são países que conseguem arrecadar mais. Eu não falo no caso da China, viu, gente? A China é um caso para ser estudado. Depois a gente vai estudar a China com mais detalhes. Mas, de uma forma geral, a gente pega como exemplo os Estados Unidos, né, ou países desenvolvidos, em que o segundo setor ele é maior e o primeiro setor ele consegue acompanhar esse segundo setor. Ele consegue ter muitos recursos porque ele consegue tributar. Aqui a gente fala também do desenvolvimento dos setores, né? Eu tenho o primeiro setor, o segundo setor. O primeiro setor é o Estado, segundo setor, mercado, ou então setor produtivo. Terceiro setor, ele é representado para a gente pelas empresas sem fins lucrativos, que são as ONGs, associações, tá? E para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, esses três setores, eles têm que crescer de forma igual e harmônica. Então, eu preciso que o segundo setor cresça, porque se ele crescer, o Estado também vai crescer no sentido de arrecadações e de desenvolvimento, e o terceiro setor também vai crescer. Então, se existe um crescimento igualitário entre os três, o que vai acontecer? Quem vai ganhar com isso? A população. Porque todos esses setores, crescendo em conjunto, eles vão visar o bem-estar da população. Aqui, o terceiro setor. Quando a gente fala do terceiro setor, igual eu falei, eu tenho ONGs e entidades. Aí, o terceiro setor, ele seria o quê? Ele seria um setor que tem o papel de atuar onde o mercado e nem o primeiro setor, que seria as instituições públicas, conseguem atuar, tá? E quando eu falo do terceiro setor também, para que esse terceiro setor ele exista, existe o quê? Combinações de recursos do setor público e do setor privado. Então, quando a gente fala de ONGs, teve um período aí, 2006 até 2013, existiam muitas ONGs no Brasil. Foi um período que criaram-se muitas ONGs, porque existiam investimentos do governo federal para a criação de ONGs. E aí existiam ONGs de escolas de idiomas, ONGs na área da saúde, em outras áreas da educação também. Criaram-se várias. Por quê? Porque existia um recurso público, um recurso do Estado para o investimento dessas ONGs, e também existe uma parceria do setor privado para o investimento dessas ONGs. Esse terceiro setor, gente, existe uma lacuna aqui. Vocês lembram que eu falei? Existe uma lacuna do segundo setor, o primeiro setor vai lá e age. Mas existem algumas lacunas que nem o primeiro setor consegue atuar e nem a instituição privada, o terceiro setor, o segundo setor consegue atuar. Por exemplo, a gente tem entidades sociais, ONGs, associações, fundações, que nem as empresas têm interesse e nem o setor público. Eu vou dar um exemplo básico para vocês de uma empresa que tem em Montes Claros, de uma instituição que tem em Montes Claros. Eu vou colocar aqui primeiro, depois eu volto. Vocês já viram falar da Fundação Sara, lá em Montes Claros? Quem já ouviu falar? Eu já. Já ouviu falar, Kênia?
Então, você não está conseguindo falar, não? Eu não sei se você está conseguindo falar. Então tá, eu vi aqui que muitas pessoas já ouviram falar da Fundação Sara. Eu vou dar um exemplo. Como que foi? A princípio, né, um dos princípios da Fundação Sara, quando ela iniciou. A Fundação Sara, ela faz parte do terceiro setor, é uma fundação. Ela começou com o objetivo de prestar assistência para as crianças e as famílias que iam para Montes Claros fazer tratamento, né? A criança ia para Montes Claros fazer tratamento de câncer. E aí a família não tinha onde ficar em Montes Claros. E aí a Fundação Sara, ela começou abrigando essas pessoas, essas famílias. Pessoas de toda a região do norte de Minas e do sul da Bahia. Então ela começou o quê? Ela foi fazer uma coisa que as instituições privadas elas não tinham interesse, porque essas pessoas que vão para a Fundação Sara geralmente são pessoas mais humildes, que não têm condições de pagar um hotel. Imagina você ficar 3 meses numa cidade, 6 meses pagando um hotel. Isso é muito difícil. Então, a Fundação Sara ela começou dando esse apoio para essas famílias. Uma empresa privada não teria interesse de, né, criar uma estrutura, um hotel para poder hospedar essas pessoas sem ter um lucro. E as instituições públicas também não tinham interesse de investir. A gente sabe que alguns municípios têm casas de apoio nas cidades, mas essas casas de apoio são poucos os municípios que têm casas de apoio hoje, e nem sempre essas casas de apoio têm toda uma estrutura. Imagina você ficar 3 meses fora de casa, acompanhando um filho no hospital, sem ter um local para ir, né, para tomar um banho melhor, para dormir, às vezes, trocar com alguém ali, dormir, descansar um pouco do ambiente hospitalar. Então, a Fundação Sara, ela começou a fazer esse trabalho de dar esse suporte para essas famílias, para essas crianças, e ela foi crescendo, foi desenvolvendo, então ela como uma fundação, né, hoje ela é uma fundação, ela não tem um objetivo de lucro, tá? O objetivo dela é social, é atender uma falha de mercado e uma lacuna que o mercado não quis assumir e nem o setor público. E aí a Fundação Sara ela surgiu para poder assumir essa falha de mercado. E aí, quando a gente fala dessa fundação, ela não tem fins lucrativos, mas ela precisa de recursos para ela conseguir atender essas pessoas, para poder pagar os fornecedores, alimentação, conta de água, de luz. E aí ela tem todo um projeto para poder arrecadar esses recursos. E dentro da Fundação Sara também, a gente precisa da contabilidade. Porque, por mais que o objetivo dela não seja o lucro, ela precisa ter uma receita maior do que as despesas. Porque senão ela não consegue sustentar, ela não consegue manter. E aí ela é um grande exemplo quando a gente pensa nesse setor que é o terceiro setor, né, de ONGs e de sindicatos. Aqui, quando a gente fala também do terceiro setor, ele vai suprir essa lacuna, esse serviço, tá? E ele precisa fazer isso de forma eficiente e eficaz, né? Ofertar o que o governo não oferta e o que as instituições privadas não ofertam. E muitas vezes o trabalho desse terceiro setor, ele é realizado por voluntários. Na Fundação Sara a gente tem voluntários, mas tem também pessoas que são contratadas, que trabalham lá de carteira assinada.
Por isso que ela precisa de recursos para poder se manter. E muitas vezes também esse terceiro setor, ele desenvolve projetos, né, ONGs, fundações, que às vezes são até mais relevantes do que muitos projetos e trabalhos que são desenvolvidos pelo próprio governo. Vocês já viram falar do... Tem um programa Mais Médico, que é um programa do governo federal, mas tem um programa que eu vou até colocar aqui para vocês. Vocês já viram falar desse programa? Que são os Médicos Sem Fronteiras? Já ouviram falar, pessoal, dos Médicos Sem Fronteira? Sim. Então, são voluntários, né? São médicos voluntários. E aí tem todo um projeto. Esse projeto dos Médicos Sem Fronteira, ele é um projeto que é muito maior do que o projeto que nós temos aqui, o programa que é o programa Mais Médicos. Então, assim, muitas vezes uma ONG, uma fundação, ela inicia com um projeto pequeno e depois esse projeto ele ganha o mundo. E aí ele fica superior, né, do que um determinado estado, por exemplo, o estado brasileiro. Ele é muito além do estado brasileiro. E começou com um projeto simples. E aí a gente vê a importância desse terceiro setor. Em vários países, no nosso país também, tá? Outra coisa também, aqui eu já falei para vocês, né? Quando a gente fala do terceiro setor, a gente tem a questão da filantropia, tem as ONGs, tem os sindicatos e associações, e tem os partidos políticos também, que se enquadram no terceiro setor. As instituições filantrópicas, elas são instituições que não têm fins lucrativos, mas elas precisam arrecadar dinheiro, igual eu falei da questão das ONGs. A gente tem casos de instituições filantrópicas como o Colégio Imaculada Conceição, lá em Montes Claros, ela é uma instituição filantrópica, e a mensalidade ela é bem cara, mas ela é uma instituição filantrópica. Algumas faculdades que a gente tem particulares, até na nossa região, são instituições filantrópicas, elas não têm fins lucrativos, mas o estudante precisa pagar uma mensalidade, que não é barata, né? É muito cara essa mensalidade. Mas o objetivo dela, né, ela faz parte do terceiro setor, como instituição da área de educação filantrópica. E aqui, pessoal, para a gente poder encerrar essa primeira parte, eu até coloquei aqui como que a estrutura da entidade afeta a contabilidade. Depende muito do quê? Do foco de cada setor. E aí, como a gente vai estudar essa parte de contabilidade, a gente vai perceber o quê? Que os livros contábeis, eles são praticamente os mesmos, utilizados no primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor, tá? Só que cada setor, ele vai ter um objetivo diferente, certo? Como eu falei com vocês, né? Cada entidade, tá? Ela vai ter exigências contábeis diferentes. O primeiro setor, que é o governo, o foco desses documentos que são gerados pela contabilidade, dos relatórios, é a publicidade dos resultados e a aplicação dos recursos em políticas públicas, que é a parte da redistribuição de renda. Então, a gente sabe que o governo e todas as instituições públicas, elas precisam fazer o quê? A publicidade de tudo. Então, o orçamento, ele tem que ser votado, a gente acompanha isso, ele deve ser publicitado e ele precisa demonstrar de onde que vem os recursos para aquele orçamento daquele ano. E depois, como que foram gastos, se realmente os recursos eles foram destinados para
aquele fim que estava previsto. O segundo setor, que é o mercado, o setor produtivo, o foco da contabilidade é informar aos investidores os resultados, que é no caso das empresas de capital aberto. Então, eu tenho os resultados, eu tenho as receitas e as despesas. Eu vou saber o quê? O setor, o segundo setor, que é o mercado, ele vai informar para seus acionistas, para todos os seus colaboradores, como que andam as receitas da empresa. Se a empresa está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, de onde que ela está tirando os recursos e o dinheiro para gerar liquidez, para ela poder conseguir arcar com suas despesas, e de onde que está vindo as receitas daquela empresa. Às vezes a empresa ela precisa vender algum ativo para que ela possa, algum passivo, ela precisa vender, por exemplo, um terreno, até mesmo se for uma fábrica muito grande, vender o passivo dela, tá? Para ela gerar dinheiro, liquidez, para ela conseguir arcar com as despesas. E aí isso tudo precisa estar registrado nesse livro contábil, que é o DRE, que é demonstrativo dos resultados do exercício, que é o que a gente tem que estudar afinco para a gente poder conseguir analisar a empresa, se ela está tendo prejuízo ou lucro. E o terceiro setor, o foco da contabilidade é mostrar o quê? Os benefícios sociais. Por exemplo, a Sara, a Fundação Sara, o foco da contabilidade tem que mostrar o quê? Que ela está conseguindo arrecadar os recursos das pessoas que são os contribuintes da fundação e que a empresa, a instituição, né, a Fundação Sara, ela consegue o quê? Ela consegue pegar esses recursos que ela recebe dos seus doadores, seus colaboradores, e direcionar para os benefícios daquele público que ela atende. E aí isso tem que estar claro na contabilidade da Fundação Sara. E além disso, ela não pode ter o quê? Prejuízo. Ela tem que ter as receitas dela, que são tudo aquilo que ela arrecada, devem ser suficientes para que ela possa pagar todas as despesas e ainda manter um lucro. Mesmo que o objetivo dela não seja o lucro, ela precisa ter recursos. Eu não vou nem falar lucro, mas ela precisa ter recursos para ela se manter. Tá? E aí ela precisa demonstrar como que esses recursos estão sendo utilizados, para que seja também confiável, né? Porque se é uma ONG, se é uma fundação e ela não publica esses demonstrativos contábeis, não mostra com o que ela está gastando os recursos que ela está recebendo dos seus colaboradores, das pessoas, dos voluntários, de quem contribui, né, os doadores, ela não vai ter o que? Credibilidade. E aí não vai ter uma transparência da empresa. No caso, eu falando empresa, eu estou falando errado. No caso da Fundação Sara, não vai ter uma transparência. Então, se não existe essa transparência, muitas vezes ela não consegue atrair mais doadores para a fundação, por causa dessa falta de transparência. E a contabilidade ela é importante para isso, tá? Para mostrar com clareza tudo que a empresa tem, tudo que a empresa precisa pagar e qual que é o caixa da empresa. O que a empresa tem ali de faturamento. Extremamente importante. Em todos os setores, setor público também é importante saber como que está a situação das instituições públicas, tá? Extremamente importante. Mesmo que ela seja de autarquia própria, ela precisa ter esse demonstrativo do resultado do exercício, que a gente vê muito na contabilidade. E aqui, pessoal, para não deixar vocês sem fazer nada, eu coloquei como uma tarefinha de vocês, mas é uma tarefa muito fácil
E como eu falei, vocês vão estar estudando as disciplinas comigo de forma interdisciplinar e vai auxiliá-los também com as disciplinas trabalhadas pela professora Elisânia. Então, a tarefa de vocês de hoje, eu quero que vocês pesquisem esses sites que eu coloquei aí, que é o da Fundação Sara, e dessa outra, é uma ONG também, a AACD, tá? É uma instituição na área da saúde, é uma ONG na área da saúde, uma ONG, uma fundação na área da saúde. Aí eu quero que vocês pesquisem o site dessas duas fundações. Eu quero que vocês pesquisem também o site da Petrobras e dos Correios e o site da Tecnisa, que eu já tinha pedido para vocês pesquisarem. Eu quero que vocês vejam novamente o site e o site da Gol. Se vocês observarem, eu tenho lá duas fundações do terceiro setor, que é a Fundação Sara e a ACD. Eu tenho duas instituições públicas, tá? Que é a Petrobras e os Correios. E eu tenho duas instituições privadas, que é a Tecnisa e a Gol. Pode falar, Kênia. No caso, a gente fala para elaborar um texto. A gente faz tipo um resumo do assunto? Na realidade, eu coloquei elaborar um texto e enviar. Não é bem um texto, vocês podem colocar os trechos. O que vocês vão pesquisar nesses sites? Vocês vão ler a missão, a visão e os valores dessas instituições, tá? Dessas 6 instituições. Vocês vão ler lá missão, visão e valores e vão anotar o que vocês acham mais importante. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque vocês vão perceber como que cada instituição dessa lida com a missão e os valores, tendo em vista o setor. Oi? Microfone, ela já desligou já. Ah, tá. Então, tendo em vista o setor, aí eu quero que vocês façam, podem anotar do jeito que vocês encontrarem lá. Eu coloquei elaborar um texto, porque às vezes no site o texto está muito grande, aí você pode resumir, tá? Vocês vão colocar lá, por exemplo, Fundação Sara. Aí leem qual que é a missão, qual que é a visão da Fundação Sara e anotem. Às vezes vocês não vão encontrar os valores. Tem empresas que têm lá missão, visão e princípios norteadores. É a mesma coisa de valores. Às vezes você encontra missão e visão só. Então vocês vão ler, vão identificar se no site dessas instituições tem lá a missão e a visão, vão anotar, aí vocês podem lá, Fundação Sara. Qual que é a missão e a visão da Fundação Sara? Registrem isso para mim. A ACD, qual que é a missão e a visão? Registrem. Lembrando que Fundação Sara e a ACD é do terceiro setor, tá? A Petrobras e os Correios, vocês anotem lá. Petrobras, coloquem para mim visão e os valores, a missão, né, e os valores. Correios, coloquem para mim missão, visão e valores. Depois, lembrando que Petrobras, Correios vão representar para a gente as instituições públicas, tá? Depois vocês vão pegar lá Tecnisa e Gol, segundo setor, que é o mercado, setor produtivo. Aí vocês vão colocar Tecnisa, apresentar a missão e a visão, e depois a Gol, né? Gol, missão e visão. Deu para entender essa parte? Pode repetir para mim, por favor? Alguém quer que eu repita? Sheila? Pode repetir que o fone dela estava dando interferência, não deu para escutar direito, não. Você não conseguiu, não, né? Então tá, vamos lá. Eu vou repetir para vocês.
Vocês vão entrar no site dessas instituições e aí ler. Assim, naveguem no site, olhem o site, é bem interessante o site dessas instituições. Aí vocês vão primeiro pegar terceiro setor, tem lá a Fundação Sara e a AACD, representam o terceiro setor. Vocês vão entrar no site da Fundação Sara e vão pesquisar a missão, a visão e os valores da Fundação Sara. Pode ser que não tenha valores, tenha missão, visão e princípios norteadores, ou às vezes tem somente a missão e a visão. Aí vocês vão anotar. Se o texto referente à missão e à visão for um texto muito grande, geralmente é um texto pequeno. Vocês anotem, elaborem um texto com as palavras de vocês, o que for mais importante da missão e da visão, vocês vão anotar. Aí depois vocês vão olhar lá, primeiro setor, eu tenho a Petrobras e tenho os Correios. Vocês vão entrar no site da Petrobras, olhar qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores da Petrobras. Depois vocês vão entrar no site dos Correios, olhar qual que é a missão, visão e valores e anotar também. Depois vocês vão ir para o segundo setor ou setor produtivo. No setor produtivo vocês vão pegar qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores da Tecnisa e da Gol. E aí vocês vão anotar também. E eu quero que vocês observem para vocês conseguirem tentar identificar essa diferença que tem. Às vezes ela é muito sutil, mas existe uma diferença entre esses princípios, entre a missão e a visão, por ser de setores diferentes. Existe muita diferença, tá? E aí a gente precisa conseguir pegar aquela palavra principal para a gente poder conseguir reconhecer de qual setor que é. Pode falar, Edivaldo e Kênia. No caso, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos. Não é bem texto, não precisa ser um texto, não, Edivaldo. Você vai colocar só missão, visão e valores. E aí registrar. Ah, tá. Então, no caso dos 6, correto? Certo. E mandar no seu e-mail. Isso. E você pode colocar o tema, por exemplo, igual eu falei, né? Terceiro setor. Eu tenho lá a Fundação Sara e a ACD. Aí você vai colocar missão, visão e valores da Fundação Sara e da ACD. Depois você coloca segundo setor, Tecnisa e Gol. Primeiro setor, Petrobras e Correios. Deu para entender? Sim. Obrigado, Viviane. Tá, disponha. Mais alguma dúvida, gente? Vou colocar vocês para começar a ler esses sites, pesquisar, né, esses termos que se tem para a gente poder conseguir identificar. E até mesmo para quem quer criar uma empresa, tem que já começar a pensar na missão, na visão e nos valores da empresa. Kênia, você está com alguma dúvida, Kênia? Não, é só uma dúvida minha aqui, é sobre as aulas mesmo. Vai ter aulas todas às 7 horas, todos os dias, ou vai ter intercalado? Ô, Kênia, as aulas, elas começam às 19 horas e vão até às 22h30. Vai ser a semana toda ou vai ter dias que sim, dias que não? Ah, tá. É a semana toda. Por enquanto está sendo online, só que depois a gente vai ter aula presencial todos os dias. Ah, sim. Fora isso, era só essas dúvidas mesmo. Então, no caso, a tarefa vai ser só essas questões mesmo? Só isso. Vocês vão entrar nesses 6 sites. Vocês podem fazer isso. Eu até coloquei a data aqui. Vocês vão ter bastante tempo para fazer. Eu gosto de dar um prazo maior para que vocês consigam fazer, né? E não ter tanto sofrimento. Vocês vão fazer até o dia 17, tá? Amanhã a gente vai continuar com a nossa aula de processos contábeis. Processos e operações contábeis. E aí eu vou trabalhar mais alguns conceitos para a gente poder entrar na parte aplicada, que eu adoro. Que é a parte do demonstrativo do resultado. A questão do e-mail, você depois envia para mim? Ah, tá. Eu te passo meu e-mail. Você já está no grupo. Eu vou te mandar o link também.
do grupo nosso, viu? E aí, como eu falei com vocês, eu vou disponibilizar para vocês os links das aulas. Eu acredito que até amanhã eu consiga fazer isso, porque quem perdeu pode depois assistir e o material também eu posso disponibilizar. Quem está chegando agora. Certo, pessoal? Certo. Mais alguma dúvida? Não. Então, tranquilo, posso dar boa noite para vocês. Mais uma vez, parabéns pelo Dia dos Estudantes. Obrigada. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, obrigado, Viviane. Boa noite, obrigada, Edivaldo. Boa noite, obrigada a Boa todos. noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Crônica. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Quem entrou depois, não esqueça de assinar o nome.